Bom, olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nós estamos nos aproximando aqui no final da parte teórica da nossa disciplina, e esse vai ser o nosso último tópico, então, nesse semestre, que é agitação e mistura. Eu vou falar para vocês, assim como eu fiz na parte de filtração, a gente vai ver noções básicas, né, dos sistemas de agitação e mistura, e alguma coisinha muito rápida sobre algum tipo de dimensionamento, tá? Mas para que vocês tenham uma base, um conhecimento básico a respeito do assunto. Maiores detalhes, depois da parte de você fazer o dimensionamento desse tipo de sistema, aí vocês precisariam estar se aprofundando, tá? Então, como eu disse, só uma primeira noção básica desses sistemas. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é importante a gente fazer a diferença entre o que é agitação e mistura, né? Embora a gente tenha o verbo misturar, né? Quando a gente fala em termos de operações unitárias, a agitação se refere ao deslocamento da matéria em si, tá? O ato de você agitar, então você está provocando, você está induzindo a que você tenha uma movimentação do material dentro de trajetórias específicas, né? Normalmente movimentos circulares, mas a gente vai ver depois que a gente tem diferentes padrões de fluxo, tá? A mistura, por sua vez, então, ela é uma distribuição aleatória de uma substância em outra, tá? Que pode estar inicialmente separadas em duas fases. Então, mistura, tá? Você está falando sobre a distribuição do material. Dessas duas fases vão estar separadas, depois vão estar distribuídas aleatoriamente. Então, você faz a agitação com qual finalidade? Uma das finalidades é promover a mistura, tá? Mas não é só isso, como a gente vai ver na sequência, tá? Então, a agitação, ela é uma das operações unitárias mais comuns e mais importantes da indústria química, e, né, se apresenta também importante, tanto nos sistemas bioquímicos, farmacêuticos, petroquímicos, alimentos, etc. Então, todo tipo de indústria de processamento químico, a gente vai ter, em algum momento, a presença da agitação. E quais são os principais objetivos? Primeiro, acelerar as taxas. O que significa isso? Você pode promover, através da agitação, uma melhor transferência de calor, né? Que a gente vai ver com mais detalhes depois na disciplina de operações unitárias 2, tá? Toda a parte de transferência de calor. Então, isso vai promover a transferência de calor. Significa que você vai conseguir ter uma distribuição mais homogênea de calor através de um meio, através da agitação. E também acelerar a taxa de transferência de massa, né? Quando a gente fala transferência de massa ou transporte de massa, tá? Também você vai acelerar através da agitação. Facilitar a realização de reações químicas, né? Todos vocês acho que já tiveram a oportunidade nos laboratórios de química de realizar algumas reações, e uma das coisas que é importante é você ter a agitação adequada para manter a homogeneidade do meio. E outro objetivo importante da agitação é conseguir a suspensão de partículas no meio. Então, você tem, às vezes, partículas que podem estar assentadas no fundo de um determinado recipiente, então você quer manter essas partículas em suspensão. Pode ser um catalisador, pode ser um reagente, tá? Então, a agitação é importante nessas situações. Então, o que a gente pode falar aqui em termos de aplicações de agitação? Mistura de líquidos miscíveis, dispersão de líquidos immiscíveis. Vocês todos acho que já fizeram também na disciplina de química orgânica experimental, né? Quando você faz a extração líquido, né? Vocês deixam lá decantando, antes de deixar decantando no funil, você tem que fazer a agitação para quando você tem as duas fases lá, os dois líquidos miscíveis, tá? Para que você tenha uma boa dispersão, para você ter a melhor dispersão depois de um componente que está numa fase A passar para uma fase B. Então, a agitação é importante para manter essa dispersão. Quando você quer misturar dois ou mais sólidos, então também se aplica a agitação na mistura de sólidos. Você pode aplicar agitação na mistura de líquidos e sólidos. Aí isso pode ser uma suspensão, como pode ser uma pasta também, tá? Imagina na indústria alimentícia,
você vai fazer uma pasta para fazer um doce. Então, você tem que fazer a agitação. A dispersão de gases em líquidos, sistema que a gente chama de aeração, ela é importante como auxiliar na transferência de calor e na transferência de massa. Nos dois casos, vocês podem ver aí na tela, a gente está anotado como convecção, entre parênteses. Convecção forçada, nesse caso. A gente tem convecção natural, nesse caso, a convecção forçada, onde você promove a agitação, através da agitação, uma maior movimentação da matéria. Essa movimentação da matéria auxilia na transferência de massa, quando você tem duas ou mais fases, e na transferência de calor. Também serve para você reduzir aglomerados de partículas. Então, se você tem suspensões, você pode ter partículas se aglomerando. Então, quando você faz agitação, você reduz essa aglomeração. Você pode ter tanques de areação para tratamento biológico de resíduos líquidos, também importante. E a suspensão de sólidos sedimentados para facilitar seu arraste por bombeamento. Então, às vezes, você tem uma suspensão que tem que ser bombeada, só que se você não fizer devido à própria densidade do material, você pode estar sedimentado no fundo do recipiente, então você tem que fazer a agitação para poder suspender esse sólido, ele ser arrastado por bombeamento de forma eficiente. Então, importante a gente lembrar que a agitação pode causar mudanças físicas e químicas, tá? E pode, então, como a gente falou, aumentar a taxa de transporte, ou não, às vezes a agitação não chega a ter essa influência num sistema que você já tenha uma boa taxa de transporte. Em termos de mudança física, a gente pode dizer, por exemplo, um aumento na área superficial de um sólido, ou diminuição do diâmetro de um sólido. Você tem partículas que, devido à agitação, vão estar se movimentando, elas podem se chocar entre elas podem se chocar com as pás do agitador, elas podem se chocar com as paredes do recipiente, então tudo isso vai quebrando essas partículas em partículas menores. Então você tem uma diminuição, um aumento da área superficial, porque você aumentou o número de partículas, então você aumentou a área, e elas estão diminuindo de tamanho também. Outra mudança física que eu citei há pouco é com relação à formação de aglomerados. Então, você pode diminuir a formação de aglomerados ou destruir esses aglomerados que já tenham sido formados, tá? Questão de mudança química é a ocorrência de reação química, que a agitação deve facilitar, em muitos casos, a ocorrência da reação. E o aumento de taxa de transporte, como eu já citei para vocês, aumento da transferência de calor. E aqui a gente fala sobre a quebra do filme interfacial resistente à passagem de calor. Porque, às vezes, quando você tem duas fases estagnadas, tá? A transferência de calor está sendo transferida de uma fase para outra, a quantidade de material próximo a essa interface começa a se aquecer. Mas dali para dentro da solução, dessa segunda fase, a taxa de transferência de calor é baixa. Então, quando você começa a agitar, então, esse filme interfacial, né, que a gente chama essa região onde você tem uma alta temperatura, vai ser, pela agitação, vai ser misturada melhor. Então, você vai ter uma turbulência, então você provoca essa turbulência nessa fase, isso facilita a transferência de calor. Então, aumenta a taxa de transporte de calor, tá? E, como consequência, a gente vai ter uma melhora no desempenho dos equipamentos utilizados. Então, isso se pode medir através do coeficiente global de transferência de massa, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, coeficiente global de transferência de calor, não está aqui, mas também a gente vai ver, o rendimento da reação química e outros fatores, que a gente pode utilizar para medir o desempenho dos equipamentos devido à agitação do meio. Então, nós vamos entrar agora falando a respeito de misturadores. Tá? A gente viu que a gente tem diferentes aplicações, então, para cada aplicação, a gente tem um tipo de misturador. Então, nós vamos ver alguns desses misturadores, vamos dar depois alguns detalhes de alguns deles, tá? Primeira coisa que a gente está colocando aqui é a mistura de pós secos, tá? Então, muitas vezes, você tem dois sólidos que você precisa misturar, o que você faz é colocar dentro de um corpo
cilíndrico, ou vocês têm formato aí na tela, né? De forma que, devido à movimentação desse recipiente, que vocês estão vendo na parte de baixo aqui, as figuras pequenas, né? Vocês veem que você vai fazer com que esses pós, eles vão se elevar e vão cair, devido à própria movimentação. Você pode ter movimento giratório, né? Em vários sentidos. Então, esse giro ao redor desses eixos, né? Ou pela rotação das vasilhas, ou você tem eixos helicoidais no interior, isso faz com que você consiga misturar esses pós. Então, é um recipiente vazio, você coloca esse material lá dentro, você faz girar em vários sentidos, você consegue fazer a mistura. Ou você pode aplicar os eixos, né? Como eu disse, nesse caso que a gente chama misturadores de cintas. Vocês já estão vendo aqui 3 formatos diferentes, e o que a gente vai ter, nesse caso, é que esses misturadores têm dentro essas cintas, formato de fitas, também a gente pode falar em alguns casos, que vão estar girando. Então, você vai ter um motor acoplado na extremidade, então, dependendo do tamanho, você vai promover diferentes tipos de giros, e isso então, vai poder, então, promover a mistura dos pós que você quer utilizar. Ainda nós temos, dentro dos misturadores para pós secos, esses misturadores cônicos, tá? Chamados misturadores cônicos de parafuso ou fita, né? Tipo parafuso, vocês estão vendo aqui na figura do lado esquerdo de vocês, né? Que vocês têm rente à parede, tá? Um parafuso, né? Uma rosca sem fio, uma rosca sem fim, né? Que vai fazer com que o material colocado aí dentro, devido a esse movimento aí que vai ficar girando esse parafuso, tá? E a mesma coisa no caso das fitas, né? Que é a figura da direita. Essa figura aqui do meio, colorida, em vermelho e laranja aqui, está representando o movimento do parafuso, tá? E no lado direito você tem a fita, também devido ao movimento, vai estar girando, então isso vai promover então, a mistura dos pós secos.